Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem. Hoje falando mais uma vez sobre o tema saúde. E temos conosco aqui duas importantes profissionais da área da enfermagem para conversar conosco, trazer um pouco da sua experiência. A enfermeira Ângela, que é a enfermeira-chefe da UTI no Hospital Unimed, e a enfermeira Marla, que é a líder da enfermagem lá no Hospital da PUC em Porto Alegre. Então é um prazer recebê-las, estar com vocês aqui para esse bate-papo, falando um pouquinho aí desta profissão, não é, que é uma dedicação de vida às pessoas, não é? Tudo bem, Ângela, Marla? Olá, tudo bem, doutora? Prazer, Marla. É sempre muito bom um assunto que a gente, se pudesse, ficaria horas e horas, né, discutindo e trazendo coisas novas. E é um prazer participar mais uma vez do teu programa. Muito obrigada. Nós que Boa noite, agradecemos. então. Boa noite, obrigada pelo convite e a participação. Prazer estar com vocês conversando. Realmente é um assunto que é desafiador, né? Então, ainda mais no momento que a gente está vivendo. Então, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada a nós, né? E eu sei que a Marla aí, ela tem, acho que uns 20 anos aí de casa, né? Na PUC, já é a nossa conhecida, né? A gente brinca dizendo que é filha da PUC, não é? Eu me formei na PUC, minha filha também, não é? Recentemente. E eu queria falar um pouquinho então contigo, Marla, sobre como é a experiência de vocês aí em termos de avanços que hoje a gente tem nos cuidados com os pacientes, especialmente os pacientes por longa internação, acamados, né, que sempre tem muitos desafios, não é? Verdade. Cada vez mais a gente tem encontrado os pacientes muito debilitados, né? Então, por todo o momento que a gente está vivendo, né, em função do Covid, e toda essa pandemia que a gente viveu, a gente teve muita mudança na área da saúde. Então, a gente teve que se adaptar e hoje a gente tem pacientes que nós temos que trabalhar muito a deshospitalização deles. Então, como eu sou liderança referência junto com a minha colega das unidades de internação e a nossa coordenadora, então a gente trabalha muito direto em relação às altas, né? E o quanto de apoio que esses pacientes estão precisando ter, a continuidade do tratamento em casa. Então, hoje a gente tem um olhar diferenciado para que esse paciente consiga continuar o seu tratamento, né, de uma maneira eficaz e que seja resolutiva, inclusive em casa. Então, a gente tem as parcerias dos convênios, a rede do SUS também, que também tem parceria em relação a isso, e a gente tem batalhado todos os dias nessas condições que hoje é o nosso momento. Olha que interessante essa questão da deshospitalização, não é? Porque até um tempo atrás as pessoas ficavam lá hospitalizados e só saíam quando, né, tinha realmente todos os quesitos resolvidos, se é que isso é possível, né? Muitas vezes saem com sequelas e tinham de qualquer forma, né, que terem muitos cuidados, mas hoje, então, pelo que eu estou entendendo, vocês dão as orientações e têm um apoio mesmo na rede pública em relação a isso? Sim, hoje na rede pública a gente tem o Melhor em Casa, que nos apoia em Porto Alegre, e nas outras regiões a gente trabalha junto à prefeitura e os postos de saúde, se conseguem ter uma visita em casa, se tem algum apoio. Então, hoje nós temos aqui no hospital, a gente trabalha muito conjunto, serviço social, psicologia e unir, né, que é atuante nisso, gestão de leitos. Então, é toda uma equipe voltada para trabalhar para melhor em casa do paciente, né. E os convênios também, né, que alguns já têm já os programas fixos que a gente pode utilizar, aonde a gente vê o perfil do paciente e aonde a gente consegue deshospitalizar esse paciente com antecedência. E a gente entende que o paciente em casa vai ter uma recuperação muito mais rápida, né, no seu habitat natural e aonde ele se sente bem, do que numa instituição, no hospital.
Então, é nesse sentido também que a gente trabalha. Nunca, jamais botando em risco, né, o paciente, deshospitalizando sem poder, né, tudo é muito calculado, é muito conversado, a psicologia atua bastante com a família para aceitação desse paciente, porque realmente é como tu disse, há um tempo atrás a gente tinha aquele paciente que entrava aqui caminhando e tinha que sair caminhando, e hoje o nosso perfil de paciente, nem sempre a gente consegue isso. Então, a gente tem que ter um olhar diferente em relação ao perfil que nós temos hoje. E a enfermagem e toda a equipe tem evoluído com isso, né? Mudando esse olhar em relação a isso, nesse sentido. Olha, é muito importante também, por isso trazemos aqui essa programação, porque as pessoas podem ver que existe uma equipe multiprofissional cuidando do paciente, não é? Como tu disseste, são vários profissionais integrados que estão pensando no paciente, vendo o melhor para ele, atuando em diversas áreas e que eles podem se sentir realmente seguros, apoiados e mesmo, né, quando há essa deshospitalização, que vão para casa, até pela necessidade muitas vezes, né, de com essa pandemia termos mais leitos, né, a segurança de estarem bem atendidos em casa também, não é? E eu quero saber aqui da enfermeira Ângela no Hospital Unimed. Ângela, claro, eu sei que tu atuas mais na UTI, não é? Mas como tu vês, assim, no geral, essas questões? Bom, eu acho que esse assunto que a Marla traz, ele tem uma grande importância, porque ele fica como um cuidado estendido ao domicílio e à rede pública também, né, Marla? Então, é aquele olhar de tirar o paciente do ambiente hospitalar, para que ele fique mais próximo da família, para que ele tenha suas relações sociais e pessoais de volta, porque tudo isso acrescenta na recuperação deles. O paciente doente, ele está doente no momento, ele não foi doente a vida toda. Então, a gente olhar ele com um olhar de ser humano para ser humano. Então, quando eu devolvo ele para essa família, para o seu habitat, para sua casa, para suas coisas, e eu também tenho um apoio da rede pública ou de redes hospitalares com convênio, né, que já fazem esse tipo de atendimento, é muito importante. A própria Unimed Lar, não é? Nessa região aqui nós temos o apoio da Unimed Lar. A gente tem e a gente já tenta ter essa conversa com a família desde o início, da importância dessa continuidade do tratamento. O meu dever enquanto hospital é sempre entregar o paciente melhor ou igual do que ele chegou, nunca pior, mas o igual nem sempre eu consigo. Eu que convivo, né, com pacientes de UTI, a criticidade deles é muito diferenciada. Então, que bom que eu já consigo ter essa equipe multidisciplinar junto, onde todos dentro da sua área vão dando continuidade a esse tratamento. A fono, a fisioterapia, a nutrição, psicologia, assistente social, médicos, enfermeiros. É muito importante quando a Marla diz que a enfermagem está mudando o seu olhar e está entendendo, porque realmente nós estamos numa construção diferente de cuidados, de humanização, de cuidados paliativos. Então, tudo isso só gera uma coisa muito positiva para o paciente e para a sua família. E é esse o nosso objetivo, né? E eu creio, assim, que devagarinho vai havendo também uma conscientização maior por parte dos pacientes e da família, que sabem já que não é muito bom permanecer por longo tempo no hospital, em função de risco de infecções, não é, hospitalares. Então, mas sentir-se apoiado, seguro, é muito importante. Bem, nós vamos fazendo um breve intervalo no nosso programa, mas já voltamos aí dando continuidade, então, a essas informações. Estamos de volta e continuamos a conversar com a enfermeira Ângela do Hospital Unimed, Vale dos Sinos, e também com a enfermeira Marla, que é líder, né, do setor de enfermagem lá no Hospital da PUC. E as duas, né, têm nos trazido aí um alento, né,
para essa questão do tratamento com os pacientes enquanto no hospital, dos cuidados todos que eles recebem, que muitas vezes nem sabem que tem toda uma grande equipe no entorno de cada um, sim, se preocupando com eles, cada um na sua área, né? E eu também, assim, lembrei que nós temos hoje também bons produtos, porque eu falei no final do outro bloco que nós temos essa questão da infecção hospitalar, né? Que é um dos cuidados que se deve ter, controle de riscos que sempre se tem, esses pacientes muito tempo acamados, principalmente os que estão imobilizados, às vezes desenvolvem problemas de pele, escaras. E também lembrei que nós temos aí ótimos produtos hoje que se pode lançar mão no combate a essas infecções ou que facilitam a higiene do paciente, e eu comento isso também porque recentemente tive minha mãe aí internada, né, e por uma longa data foi para a Unimed Lar também, né? E nós tivemos assim acesso a grandes facilidades, né? Para a gente lidar também com ela, né? Enquanto em casa. Então, assim, quero perguntar para a enfermeira Ângela um pouquinho como é a sua experiência nesse sentido, né? De produtos, equipamentos, né? Que se pode lançar mão, assim como saber também da enfermeira Marla, não é? O que nós temos aí, né, de moderno para facilitar a nossa vida, e melhor dizendo, a vida dos pacientes e mais ainda da enfermagem, porque ambas lideram equipes, né? Devem ser muitos treinamentos, né? Muitas coisas com toda a equipe. Então, Ângela, o que tu me falas? Bom, a enfermagem vem construindo um cuidado diferenciado já há muito tempo. E hoje nós temos no mercado, eu tenho essa vivência no hospital, das toalhas umedecidas, que são toalhas que a gente usa para fazer a higiene, o famoso banho de leito nos pacientes. Por que que eu falo muito dessa toalha umedecida, essa toalha higienizadora? Porque os pacientes de UTI são pacientes com criticidades mais importantes, ou mesmo aquele paciente de um pós-operatório, que a mobilização não está muito tranquila, a gente sempre tem que avaliar o tempo de exposição desse paciente. Tem pacientes que perdem temperatura, pacientes mais graves, que eu não posso ficar mobilizando. E a gente tem hoje essas toalhas higienizadoras como um aliado para a enfermagem. A gente consegue manter a qualidade e o conforto da nossa higiene corporal em todos os nossos pacientes, com uma otimização de tempo e reduzindo a exposição desses pacientes. E elas são fantásticas porque elas já fazem a higiene e elas já hidratam a pele deles junto. Então, a gente não tem mais aquele banho molhado que a enfermagem ficava com 3 bacias e aquela molhança no quarto, roupa de cama encharcada. Então, são grandes conquistas que o mercado nos proporciona. E também a Marla falou, né, da deshospitalização, os pacientes em casa. Eu sempre gosto de lembrar que essas toalhas higienizadoras, elas também podem ser usadas no domicílio. Daqui a pouco a gente tem até um familiar ou alguém conhecido que fez uma cirurgia. Verdade, foi o que aconteceu pra gente. Que está passando um tempo, né, acamado, será por pouco tempo, a gente também pode usar essas toalhas higienizadoras no domicílio, porque elas também vão trazer um certo conforto, uma agilidade, e eu lembro sempre que mantém a qualidade, deixa uma pele limpa e já hidratada. Então, que bom que a gente tem isso. Eu não sei, Marla, se tu conhece, mas eu te recomendo. Bom, como também, além de ser a liderança das unidades, eu também sou coordenadora do grupo de pele da instituição. Então, assim, tudo relacionado aos produtos em relação à pele acaba passando pelo nosso grupo. Então, assim, sim, essas toalhas eu conheço, né? Hoje ainda não temos aqui na instituição as toalhas umedecidas, porque também tudo gera
custo, valor, pagamento de convênios, né? Então tem todo um processo institucional em cima disso. Mas eu posso dizer que sim, hoje nós temos tecnologias muito avançadas em relação a cuidado de pele, a lesões, né? Hoje, que nem a doutora falou, escaras, né? Essas lesões por pressões, elas sempre são o bicho-papão, né? De todo mundo, então assusta muito. E às vezes entram germes que trazem mais problema quando a pele não está íntegra, né? E entram bactérias. E também, assim, o quanto é importante o nosso trabalho da enfermagem assistencial para prevenir isso, né? E muitas vezes, infelizmente, e não cabe só a assistência dar esse cuidado, mas sim, muitas vezes, a patologia do paciente, a criticidade do paciente não nos auxilia e acabamos rompendo essa pele, né? Então, fica muito além, muitas vezes, do nosso cuidado, infelizmente. Mas hoje a gente tem várias tecnologias, a PUC tem já algumas, já tecnologias avançadas, curativo a vácuo, tem Mepilex, tem todas assim algumas alternativas, né, que de comum acordo com os nossos convênios, né, e o que a gente possa usar também no SUS, porque nós somos uma instituição, então, que trabalha tanto com convênio particular e SUS, então a gente não deixa de olhar para o SUS também, então a gente trabalha com essas tecnologias em todos os setores. Então, hoje isso facilita muito a nossa assistência. Ter um curativo que dura como prevenção 7 dias, que vai nos facilitar além das mudanças de decúbito, né, ou as toalhas umedecidas, nossa, hoje a gente pensa que isso é uma facilidade e é uma proteção para o paciente, né, inclusive em casa é ótimo, porque em casa a família ainda tem que se preocupar com pano, né, compressa, não é o mundo deles, né. Então, bacia d'água e molhaçada, troca lençol. Isso, né? E aí ter essas facilidades e essas tecnologias ajuda muito, principalmente essa família que na realidade o que acontece? Ela tinha o paciente muitas vezes lúcido, orientado, caminhando, e aí chega um paciente que tem que ficar acamado, né? E aí trabalha o medo, trabalha a angústia de não conseguir fazer as coisas e uma nova rotina que não estava, né, dentro da rotina das pessoas. E isso não envolve só o paciente, envolve uma família inteira, né? Verdade. Então a gente tem tudo isso envolvido. E sim, quanto mais tecnologia, ou tipo esses lenços, né, que são tipo lenços umedecidos, que eu digo melhorado, né, que são as toalhinhas, são fantásticas. Mas ter a oportunidade de usar é muito bom, com certeza facilita tudo, inclusive o tempo da enfermagem em cima do paciente também facilita, a gente tem que pensar também nisso, né? É verdade. Mas hoje as toalhinhas a gente não tem aqui, hoje a gente usa uma outra tecnologia ainda, não temos 20 bacias, né, mas é uma tecnologia que já ajuda um pouquinho. Já melhorou um pouco. Eu estava lembrando o seguinte, até pela experiência que nós tivemos, né, dois pontos assim, que a cuidadora conseguia fazer sozinho, dar esse banho seco, né, que na verdade é úmido, mas aquela toalhinha ela já limpava, hidratava, tudo ao mesmo tempo. Segundo, que pela exposição do paciente, sob o ponto de vista psicológico, né, ele não fica tão exposto, não fica tão constrangido muitas vezes, né, tanto homens quanto mulheres, mas às vezes até mais os homens, né? Então eu vejo isso também como outros ganhos importantes. E tu falaste, Marla, sobre a questão dos convênios e até mesmo a rede pública, né? Vocês conseguirem que eles autorizassem essas compras, porque na verdade, se a gente for calcular hoje, esse tipo de curativos, mesmo mais caros, eles acabam se tornando de um custo menor, porque eles fazem com que haja menos permanência, menos consequências e mais tratamento, mais gastos, mais antibióticos, não é? E
E a mesma coisa essas toalhinhas, né? Então eu creio que esses avanços aí são muito bons, a gente tem muito ganho com isso, até na questão da deshospitalização mais rápida. E também se mandarmos alguém para casa, né? Eu creio que em casa vai ser muito mais fácil, né? De se fazer isso tudo. Então, como estamos chegando ao final, eu vou pedir ainda, né, que a enfermeira Ângela deixe seu comentário final aqui pra gente. Sim, isso que a Marla traz, os curativos, hoje nós temos muitos produtos mesmo, e tudo que eu puder fazer para evitar abrir uma lesão, né, trabalhar na prevenção, uma pele bem hidratada, um Meplex Border, um Mepitel, hoje a gente tem a Gaze de Rayon, que ela é maravilhosa, é um custo-benefício gigantesco. Então, todos esses cuidados, desde um simples curativo, de um acesso central que eu consigo manter por 7 dias, que eu não tenho que ficar expondo essa pele a adesivos, né, diariamente. Então, tudo isso que eu faço é um ganho para o paciente. Tudo que eu for evitar que cause uma abertura nessa pele, onde eu possa infectar esse paciente, é um sucesso que eu vou ter com ele. Então, tudo isso é muito importante. E é essa a nossa luta diária. Eu preciso olhar o meu paciente como um todo e observar, analisar o que eu posso fazer para melhorar ou para evitar que algo piore nesse ser especial que eu estou cuidando. Então, sim, a enfermagem, ela é muito linda, ela é muito grandiosa. Nós fazemos a diferença todos os dias na vida das pessoas e eu me sinto muito orgulhosa do trabalho que eu faço. Obrigada, doutora, obrigada, Marla, prazer, e que nós possamos nos encontrar mais vezes ainda. Muito obrigada. Bem, Marla, também quero te agradecer muito, pedir que tu deixe aí teus comentários finais. Eu que agradeço, né, a participação, então, e conhecer vocês. Foi um prazer estar esse momento com vocês e dividir, né, essa fala. E, assim, aqui, então, ainda a gente está em negociação das toalhinhas e agradecer principalmente as pessoas que fabricam essas coisinhas para nós, né, pensando na gente, em otimizar o nosso cuidado, o nosso tempo e poder cuidar da melhor maneira possível. Verdade, eu agora fazendo aí no comentário final também, brincando um pouquinho, né, eu acho que eu vou trazer umas toalhinhas para casa no inverno, né, a gente passa e já hidrata, não fica com frio para passar o hidratante, tá tudo certo. E a pele fica muito ressecada no inverno, no né? inverno, então, olha, as toalhinhas que já hidratam, aí depois a Ângela me passa, né, já aquele banho, né, bem melhor. Mas então, gente, muito obrigada a vocês, né, desejo muitas felicidades aí, sucesso nos seus trabalhos, que continuem com esse amor todo aí, né, pelas pessoas, pelos pacientes, há tantos anos, né, dedicando-se a eles. Obrigada então e até uma próxima aí. Viver bem.